Boa noite a todos, boa noite você que está nessa live, que chegou agora, você que está nos acompanhando, mais uma live da Associação Cristã ProBem, fazer o bem faz bem. Muito bem, estamos fazendo aqui o estudo, conhecendo Jesus por meio dos Evangelhos, livro de Lucas. Vamos hoje fazer a leitura do capítulo de número 5, uma bênção. Os primeiros discípulos, né? Segundo a visão de Lucas. Muito importante. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados, das nossas falhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, Pai, tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal. Rendemos graças a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Guia-nos, Pai, segundo a Tua vontade. Abençoa esses trabalhos de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa a Venezuela, Pai. Tem misericórdia daquele povo, dos terremotos, Pai. Tem misericórdia, Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia dos países em conflito. Alcança as nações, Pai, para que elas possam te conhecer mais e mais. É o que nós te pedimos também em nome de Jesus. Abençoa a nossa família, abençoa, Pai, o nosso ministério, abençoa as pessoas que nos abençoam. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido. Fica conosco sempre. Teu Espírito Santo possa nos guiar. É o que também pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória a Deus. Que bom que você está conosco aí em mais uma live da Associação Cristã ProBem. Nosso CNPJ é 23 411 154 0001 71. E você querendo ser um associado, entre em contato comigo no 011 99 709 3919. E lá eu vou te passar as informações, vai ser muito importante. Seja um associado você também, nos ajude também compartilhando. Compartilhe a live com seus amigos, familiares, no seu ministério. Aqui no nosso ministério nós não precisamos que a pessoa saia da sua igreja, do seu ministério. Você pode ser um associado da Associação Cristã ProBem e continuar aí congregando na sua igreja, porque esse trabalho aqui é um trabalho de associação, um trabalho de viés social, ainda que a gente também ensine a palavra, trate alguns assuntos espirituais, mas o nosso objetivo é associar pessoas, oferecendo benefícios para os associados, orientação jurídica, convênios, entre tantos cursos, entre tantas coisas que nós temos aí e vamos ter mais em nome de Jesus. Seja um associado, entre em contato comigo, 011 99709 3919. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar, vamos ler, vamos conhecer. Conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Né? E vai ser uma bênção. Você vai compartilhando aí com o pessoal, porque as pessoas precisam saber que nós estamos aqui com esta live agora. Você compartilha e vai mandando para todo mundo. Compartilha no Facebook, você pode compartilhar aí nas outras mídias também, né? E aí nós vamos ficando conhecidos. Isso vai divulgando o trabalho, isso é muito importante. Eu conto com você. Que bom que você está aqui, Deus abençoe sua vida. Eu já estou compartilhando aqui, ó. E estou compartilhando no Messenger do Facebook. Porque vai direto, né? No Messenger vai direto. Eu vou compartilhar aqui agora. Tem bastante gente na lista. E você vai pegando aí também a sua garrafa, o seu copinho com água. Nós estaremos orando também pela água. Estaremos orando pela água. E como eu sempre falo, né? Não se trata aqui de nenhuma mandinga, magia, misticismo, né? Nenhum ritual, não. É a fé em Jesus Cristo que pode utilizar a água como elemento. Assim como ele utilizou o barro para fazer o cego ver, cuspiu no barro, ele também pode usar a água. Como ele disse para aquela mulher samaritana, se você beber da água que eu tenho, então você nunca mais terá sede. Então, nós temos aqui o copo com água, vamos colocar o nosso copo com água, estaremos consagrando o copo com água a Deus, em nome de Jesus, e nós cremos que o Senhor Jesus pode operar milagres e maravilhas por meio da água, assim como ele sempre operou por meio da nossa fé, nele primeiramente a nossa fé, e ele pode utilizar algum elemento. Da mesma forma que na ceia, você pega aí o seu cálice, que não é o sangue, é um suco de uva, e que também não é o corpo, é um pãozinho, uma bolachinha, um elemento, e você come, simbolicamente representando o corpo de Cristo. E se você crer e fizer com fé, no mundo espiritual, essa aliança, ela ocorrerá. Por isso que é importante a fé, né? A fé é o firme fundamento. Sem a fé não adianta, sem a fé é bobagem, né? Pegou aí sua garrafinha com água? Pegou o seu copo com água? Pegou a Bíblia? Livro de Lucas, capítulo número 5, e nós estaremos fazendo estudo. Diz assim a palavra:
os primeiros discípulos. Livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. Uma cena muito comum de Jesus ali na beira do mar e caminhando, vivendo normalmente. Não está dentro de uma igreja, não tá, ele está simplesmente caminhando, levando sua vida normal. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Imagina a cena, hein? Imagina a cena. Ele pegou o barco, foi um pouquinho, afastou um pouquinho, e do barco ele falava, ele ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Deu ordem para jogar a rede e pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei esta rede. Uma palavra de obediência, né? Quantas vezes a gente quer ajudar alguém, aí você dá uma palavra de conselho, de obediência, as pessoas não ouvem. Elas não querem, quer fazer do jeito dela. Tá se lascando, mas quer fazer do jeito dela, né? Olha aí, ó. Sobre a tua palavra, olha só. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Agora, se você faz algo sobre a palavra de Jesus, é ele quem tem que honrar a palavra dele. E agora a responsabilidade passou toda para Jesus. Então a responsabilidade não é mais tua, agora a responsabilidade é de Deus, é de Jesus. Mas se você faz segundo a tua palavra, aí está por sua conta, né? Então olha como a gente aprende aqui numa leitura simples, não precisa de teologia, não precisa de muita exegese, não precisa de muito florear. É uma interpretação literal e o contexto muito simples. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quer dizer, era tanto peixe ali, que quase que o barco afunda. De tanto peixe. Agora, você quer viver uma vida exponencial? Faça o que Jesus manda. Escute a palavra dele. Caminhe sobre a palavra de Jesus. Por isso que nós estamos estudando aqui os evangelhos de Jesus Cristo, conhecendo Jesus Cristo por meio dos evangelhos. Aqui você conhece a palavra dele, você conhece a vontade, o Espírito Santo fala com você. Quer ver uma vida sobrenatural, de abundância? Faça tudo sustentado pela palavra de Deus. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele viu aqui o sobrenatural. Ele teve uma experiência sobrenatural. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito.
e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eita, você quer ser pescador de homem? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha aí. Agora eu te pergunto, você quer ser pescador de homem? Sim ou não? O que você quer fazer da sua vida? Quer? Segundo a palavra do Senhor? Tem hora que o negócio aqui fica estreito, hein? Tem hora que o negócio aqui fica... Aê! Hoje tá difícil, mas vai ficar bom. E a luz do céu para sempre brilhar. E não há um coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Aqui, na verdade, o que nos ensina Jesus é que quando nós estamos segundo a palavra dele, nós estamos sustentados pelo poder de Deus. Mas o que ele quer que nós façamos não é pegar peixe no rio, é almas. Que nós sejamos pescadores de almas, porque assim aconteceu com os primeiros discípulos, e assim deverá acontecer com todo aquele que quiser servir a Deus por meio de Jesus Cristo. Além das almas, nós veremos os milagres, os prodígios e as maravilhas. Necessário a casa que vai e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu. Agora ele vai realizar a cura de um leproso. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Olha a frase do leproso. Se quiseres, bem podes me curar, né? Limpar-me. Ele tinha convicção que Jesus poderia curar. Ele tinha fé. Ele não pensou assim: será que o Senhor pode me curar? Será que o Senhor vai conseguir? Não, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Está nas suas mãos me curar. E muitas vezes a gente quer mandar em Jesus, mandar em Deus, né? Dizer, faz isso, faz aquilo. Não, a gente precisa ter mais humildade para fazer uma requisição, um pedido, né? Uma petição. Se tu quiseres, Senhor, tem misericórdia. Então não é cura, liberta, faz, acontece. Você acha que Deus não sabe o que Ele vai fazer? Ele sabe. Senhor, se o Senhor for o seu agrado, por amor de Jesus Cristo, pode me curar. Tem um peso de humildade, né? De simplicidade e honra. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Quero. Você acha que Jesus não quer curar a gente? Lógico que Ele quer. Mas Ele quer, acima de tudo, que você tenha fé na tua salvação. Já vai colocando seu copo com água aí, que nós vamos orar pela água daqui a pouco. Acima de tudo, Ele quer a nossa salvação. O arrependimento dos pecados. As curas aqui, os milagres,
eram principalmente para que as pessoas pudessem crer que ele era o Cristo, o Salvador. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece tua purificação, o que Moisés determinou. Oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. É muito importante testemunhar, é muito importante quando você ganha um milagre, quando você tem uma experiência sobrenatural, é importante você contar o testemunho e você fazer uma oferta de gratidão a Deus. Fazer uma oferta de gratidão, não é um pagamento, é uma oferta de gratidão, um ato de gratidão. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e juntava-se muita gente para o ouvir, para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Ele tinha mais compromisso com o chamado dele. Seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória. E aí, você já recebeu alguma bênção, alguma cura, algum milagre? Você já contou testemunho? Você já fez uma oferta de agradecimento, um culto de ação de graça na sua casa, em gratidão à bênção, à graça que se alcançou? Importante. A fama de Jesus já corria. E Jesus falou, não conta para ninguém, vai para o sacerdote primeiro. Mas não tem jeito. Quem segura um milagre desse? Você está todo leproso. Até porque por onde você anda as pessoas te reconhecem. Você está leproso, daqui a pouco você não está mais. É assim a vida do cristão convertido de verdade. As pessoas olham para você e veem que você não é mais o mesmo. O que aconteceu com você? Você está diferente. Você está com o semblante mais limpo. Você está mais jovem. Está mais alegre, está falando diferente. O milagre, ele é visível, palpável. Então é difícil esconder a luz de Deus na vida de quem realmente é convertido, porque a luz brilha. Agora, se você vai nos ambientes e não muda nada, não acontece nada, então é porque você também não mudou ainda, você precisa de mudar mais. Como que você sabe o nível de presença de Deus na sua vida? Pelo impacto que você causa nos ambientes. O impacto, ele é visível, as pessoas perguntam, e você vai testemunhar a mudança naturalmente, sem muito falar. Glória, glória, aleluia. Venceu, vem Jesus. E agora nós vamos para a cura de um paralítico. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. Imagina o alvoroço, todo mundo tem um mestre aí que está ensinando muito, curando, fazendo um monte de prodígio. Vamos ver, os doutores da lei foram lá, e o poder do Senhor estava ali para curar. O poder de Deus estava ali. E eis que uns homens transportaram numa cama
um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. A multidão, muita gente, e você está levando ali um paralítico numa cama, numa maca, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado. Que desespero, né? E por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Amigo é isso, né? Amigo é o seguinte, ele pega você na marra. Espera aí que eu vou te levar ali para você ficar curado. Aí, apesar que também não tinha para onde correr, né? Estava na cama. Mas foi, né? Olha aí, às vezes você reclama porque estão forçando você. Ai, fala só fala disso, só fala. E aí a pessoa quer o bem para você. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Olha, o pecado, a cura que Jesus realiza, ela está sempre vinculada ao perdão dos pecados, ao arrependimento, pela fé, pelo coração contrito, pelo coração quebrantado. Muitos casos de cura física, eles só vêm após o arrependimento ou após o perdão. Limpeza do coração. Coração pesado traz doença. É importante limpar a alma, é importante você estar com o coração alinhado com o coração de Deus. Se prostrar, se colocar em condição de quem precisa. Que nós somos arrogantes, a gente quer mandar Deus curar a gente. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Ué, eles estavam respondendo, né? Se só Deus pode, então Jesus era quem? Se ele estava perdoando. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais em vossos corações? Olha, você vê que eles estão arrazoando, não é nem na mente, é no coração. O coração pensa, o coração sente. O coração pensa, o coração sente. Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Os dois eram um milagre, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Mas qual a dificuldade? Se quem está falando para curar, a palavra que está dizendo levanta e anda é a mesma palavra que está dizendo os teus pecados estão perdoados. Então a palavra de Deus, ela é uma só e ela tem poder. Cuidado com o que você fala. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Ó, tem uma multidão aqui que está falando: olha, ficaram maravilhados, hoje vimos prodígios. Cuidado para você não ser um curioso de milagre. Cuidado para você não se tornar um espectador de milagres. Ele pode nem tocar aqui, o negócio está sensível hoje. Cuidado para você não ser um espectador de milagres. Pessoas que vão atrás de ver milagres. Elas só querem ver milagres. Cuidado para você não ser parte dessa turma. Eu não estou falando que não é bom ver milagre, mas cuidado para você não ter como alvo só ver milagre. Você tem que viver os milagres, principalmente na tua vida. E o maior milagre é o da tua salvação.
Não se esqueça que o alvo maior, o foco, é a salvação da tua alma. Você tem que crer que você vai morrer e o céu te espera. Vai em busca da tua salvação e aí você vai ver um milagre na tua própria vida. Por que eu falo isso? Porque tem um monte de crente que está se tornando espectador de milagre. Uma certa vez uma avó me pediu para que orasse pelo neto dela, que tinha sofrido um grave acidente no qual ficou em coma e teve vários traumas, principalmente na face. Olha aí, tem um testemunho que a Neide está contando. Eu não consigo ver tudo aqui, portanto que eu não tenho acesso. Não dá para tocar na tela, senão eu posso bagunçar. Aí você vê o testemunho que ela está contando aí, e que esse testemunho possa aí edificar a tua fé e aumentar a tua fé, sabendo que qualquer pessoa pode operar sinais e maravilhas em nome de Jesus. Mas o mais importante é a sua alma. Como diz na palavra, que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma. Capítulo 5, versículo 27, livro de Lucas. E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria. E disse-lhe: segue-me. Um cobrador de impostos. Levi, e falou: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. É interessante que você vê, Jesus ele está indo. E nós temos também uma passagem aqui que ele fala para o príncipe, o jovem rico: larga tudo, vende tudo e me segue. Ele não largou. Pedro largou, Levi largou. E Jesus não volta para chamar aqueles que não quiseram segui-lo. Jesus não perde tempo voltando atrás. Siga-me os bons. Eu acho que o Chaves aprendeu com Jesus. Siga-me os bons. Então, não perde tempo não. Vai na caminhada, vai pregando, vai evangelizando, o Espírito Santo convence. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Outra coisa. Essa mentalidade de que crente tem que ser miserável, pobre. Levi era rico, hein? Levi era publicano e fez um banquete para Jesus. E seguiu Jesus. E começou a gastar aqui com ele. Sem dó, já fez um banquete, oferecendo ali com o recurso que ele tinha. Então tem todo tipo de cristão. Aí você escolhe o que você quer ser. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Aí Jesus, respondendo, disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha aqui. Aí as pessoas: mas você não pode ir para a igreja porque você tem que parar de fumar, você tem que parar de não sei o quê. Aí o cara não vai nunca, né? Porque se ele tiver bom para ir para a igreja, ele vai quando? Se ele tiver bom, ele nem precisa mais ir para a igreja. Então Jesus veio para os pecadores. Vinde a mim, vós fracos, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Lógico que não tem como. Após você ir para Jesus, o próprio Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Automaticamente você é constrangido. Existe aqui um constrangimento no pecado. E aí a pessoa vai
entrar num processo e vai largando, para de fumar, para de beber. O tempo vai curando. Mas Jesus está falando que ele veio justamente para os pecadores. Então ele quer ir aonde os pecadores estão. E nós muitas vezes deixamos de ir aonde está o pecador. E queremos que o pecador venha até nós só. Não, Jesus está andando, está caminhando, ele não está parado. O Evangelho de Jesus Cristo é dinâmico. É do ID. É a missão do ID, evangelizando, pregando, curando e libertando. Jesus está deixando claro o seu chamado, do compromisso que ele tem com os pobres, com os carentes, com os necessitados. E nos ensinando aqui o perfil que nós devemos ter, a visão do que é a verdadeira religião. Ir até os necessitados, ganhar as almas, ajudar as viúvas, os enfermos, visitar os presos, orar pelos doentes. Nós temos muito que aprender com Jesus, né? E agora ele vai falar sobre o jejum. Disseram então eles: por que jejuam os discípulos? Antes disso, um comentário aqui no versículo anterior. Porque os escribas e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo que eles comiam e bebiam com pecadores, né? Você vê, aqui eram os religiosos reclamando que Jesus estava junto do pecador. Tem gente que não faz e ainda se incomoda com quem faz. Disseram então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Eles estavam, os caras estavam com o mestre, né? Eles estavam com Jesus, curtindo a festa. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Quer dizer, Jesus estava garantindo que eles pudessem ter proteção, ter liberdade, por isso que eles não jejuavam. Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado. É o nosso caso hoje. Jesus foi para o Pai, está à direita, e hoje nós jejuamos e oramos. Então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Então ele dá duas parábolas, dois exemplos aqui de que você não pode misturar coisa velha com coisa nova. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor o velho. Eles estavam com Jesus, cara. Eles estavam com vinho bom. Eles estavam com vinho bom. Eles estavam na alegria da presença do Espírito de Deus. Como é bom quando você sabe que você está no centro da vontade de Deus. Como é bom quando você entende que você está vivendo uma vida agradando a Deus. Não pela perfeição, não porque você quer ser perfeito, ainda que você pode buscar uma perfeição, mas o desejo daquela oferta, aquilo que você tem para dar, o teu esforço. E muitas vezes o nosso esforço, ele ainda não é a libertação total. Muitas vezes você pode ainda ter
as suas dificuldades, as suas lutas, querendo se libertar de algumas coisas, você não consegue. Mas você vai e insiste na presença de Deus. Você dobra teu joelho, você pede perdão, fala com Deus, se tranca num quarto, reconhece sua fraqueza. É a oferta da viúva, é aquilo que você tem. É aquilo que você tem para dar para Deus. O desejo de estar com Ele. Isso, o teu pecado. Eu vou dar aqui uma mensagem para você que me ouve. Neste estudo, conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. O teu pecado não pode te afastar de Deus. O teu pecado tem que te aproximar de Deus. É o contrário. Pensa comigo. Se Jesus falou que veio para os doentes, se Jesus falou que ele veio para os doentes, para os necessitados, ele mesmo disse aqui que ele veio, senão para os doentes. Ele falou aqui, ó: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos, mas sim pecador ao arrependimento. Pô, peraí, você não está entendendo? Então o pecado não pode nos afastar de Deus, o pecado tem que nos aproximar de Deus, mas na necessidade de libertação, no reconhecimento de que aquela situação não pode continuar, no arrependimento. Então todo doente deveria procurar um médico. Mas você está com a dor na barriga, você está doendo do ouvido, você está com uma enfermidade, uma infecção, você vai aonde? Você vai no médico. E se você não ir no médico? Você vai morrer com aquela infecção, com aquele problema. Você vai morrer, porque vai virar um câncer, vai virar uma coisa pior. Para de ser menino. Menina que... Eu não vou no médico, mãe. Eu não quero ir no médico, mamãe. Para de ser criança, meu. Seja adulto. Seja adulto. Seja maduro. Mãe, me leva no médico. Pai, me leva, eu não estou bem. Estou com dor de cabeça, estou enjoado. Me leva no médico. Agora, seja um cristão adulto. Vai para a igreja, vai buscar Jesus no teu quarto. Senhor, me cura, me liberta. Eu não aceito essa vida. Eu não aceito essa droga. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito esse câncer. Eu preciso do milagre, eu preciso de uma cura, eu não mereço, sou pecador, sou falho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí você chora as pitangas no pé de Jesus. Coloca no altar do Senhor. Ele quer que você faça isso, ele veio para você que está doente. Para de ser cabeçudo, cabeçuda. Você não está entendendo o recado aí? É para você que ele veio. Para nós. Porque eu faço isso. Quando eu não estou bem, eu vou. Mas as pessoas fazem o contrário. Elas ficam doentes. Às vezes, comete o pecado. Sai fora um pouquinho da panela aí, né? Da situação. E ao invés de, por conta do pecado, buscar mais a Deus... Não, por conta do pecado, ela se afasta do remédio. É o contrário. O diabo, tudo que o diabo quer é isso. Que você fuja de Deus. Então abre a tua visão, seja maduro, madura, e alinha aí o seu coração e a sua mente, seja inteligente. Entenda que quanto maior o pecado, maior a necessidade de Deus. Quanto maior o pecado, quanto maior o problema, maior a necessidade de Jesus. Vinde a mim, vós que está fraco, cansado, oprimido, eu vos aliviarei. Não desanimes, Deus proverá, Deus verá por ti, sob suas asas te acolherá, Deus verá por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer.
capítulo 5 terminado. Livro de Lucas. Pegue seu copo com água. Nós estaremos orando pela água. Você pegou sua água? Olha, o tempo está acabando. Eu sei que há muitos anos existe aí uma pregação de um anúncio da volta de Jesus. Mas ele disse que ninguém saberia a data. Então eu vou te dizer assim, ele vai voltar agora, é hoje, faz de conta que é hoje. Você não sabe quando é. E se ele vier hoje? E se você morrer hoje? E se você morrer amanhã? E aí? Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entrega sua vida, entrega seus problemas para ele, reconheça que você é pecador, falho e precisa ser curado. Faça isso e ele fará o resto na sua vida. E o nome dele será glorificado e a tua alma vai para o céu. Porque essa é a proposta, esta é a promessa da vida eterna. Porque todos vamos morrer. Com perna, sem perna, com olho, sem olho. Doente mental, todo mundo vai embora. A diferença é para onde? Para onde? Nós cremos que o Senhor Jesus veio para nos trazer salvação e vida eterna. E que aquele que crer e confessar Jesus como Senhor, suficiente Salvador da sua alma, será salvo. Aquele que crê e for batizado. Se você ainda não foi, faça isso. Qual mal vai fazer para você? Qual é o mal vai fazer você reconhecer que Jesus Cristo é o Messias? Vai fazer mal? Vai doer? Não, não vai doer. Vai trazer paz e vai trazer alegria. Ah, mas eu já aceitei. Se você já aceitou, eu vou te dar um conselho. Aceite de novo. Todo dia. Ore todo dia aceitando ele. Não vai doer nada. Não vai ter mal nenhum. Senhor Jesus, obrigado. Aí você faz assim, ó. Tá numa batalha espiritual, tá sentindo uma opressão, tá com uma dor. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne e morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Jesus encarnou e morreu na cruz pelos meus pecados. Sei que sou pecador, reconheço e eu aceito o sacrifício de Jesus como pagamento dos meus pecados. Eu aceito e recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. Eu renuncio a todo pacto que eu fiz, consciente ou inconsciente, com Satanás. Eu renuncio e me posiciono no mundo espiritual como filho de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Olha que lindo. Aí você agora confessou, o mundo espiritual ouviu e o diabo não tem legalidade sobre a tua vida. E eu digo agora para você uma oração muito simples. Senhor Jesus, Pai querido, Deus Criador do céu e da terra, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e nunca mais apague. E se ela já confessou um dia, mantém vivo o nome dela aí, Pai. E nunca apague, Senhor. Acampe seus anjos e proteja, livrando do mal, e o teu nome será glorificado. Olha aí. E você todo dia tem que orar, agradecendo, se posicionando, aceitando. Todo dia. Nós temos que renovar a nossa aliança. Todo momento que você puder, faça. Para que o mundo espiritual, para que Satanás e seus demônios saiba que você está coberto pelo sangue de Jesus. Está revestido, justificado, remido. Não tem mais acusação. Seu alvará de soltura está na tua mão. Agora eles não podem te prender. Você tem liberdade para viver. E tem poder de filho para ganhar as almas e honrar o nome de Deus. E agora você vai exercer todo o poder na terra, porque Ele nos deu todo o poder.
Coisa linda. que Deus quis pra mim levar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de toda a idade, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade. Pegue seu copo com água. Pegue seu copo com água. Nós vamos orar agora pela água. Apresente aí a sua enfermidade. Apresente as suas petições, os seus pedidos. Se você pegar uma garrafinha também, você pode orar na garrafa. E aí você leva lá no hospital, leva para quem precisa. Coloca na comida, no arroz. Ora na comida do seu marido. Põe um pouquinho na máquina de lavar, abençoa, fala: Senhor, vai ser liberto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza e você vai ver o milagre. Querido Deus, em nome de Jesus, nós damos graça a Ti pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Graças te damos por essa água abençoada. Consagramos a Ti esta água, crendo que ela, a partir de agora, terá poder de cura e libertação. Ao tomarmos, seremos curados e libertos pelo poder da fé e pelo poder do sangue de Jesus. Eu creio, declaro e determino assim, em nome de Jesus. Beba comigo água. Obrigado pela sua participação, muito obrigado. O Adriano está na área aí, Adriano, obrigado pela sua participação. O Alex, lá da casa, bom vocês estarem conosco, obrigado, nos ajude aí nesse trabalho, conto com vocês também. A Neide Isabel, glória a Deus, sempre participando, nos ajudando, obrigado Neide, Deus abençoe sua vida. A Kate B. Eggs está também nos acompanhando, Deus abençoe sua vida. Aí nós temos também glória a Deus. Eu mexo aqui, eu tento correr os nomes, mas não consigo. Elaine Duarte, Deus abençoe sua vida. Um abraço a todos aí da sua casa, aí da Zona Sul. Elaine, Deus abençoe sua família. Quanto tempo, né? Demos célula lá na casa deles, foi uma benção. Deus nos honrou bastante, muitos milagres nós vimos ali. Santiago Guarnieri, pastor Santiago da Praia Grande, Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe o pessoal lá do Ministério Vidas Marcadas, também aqui da Piscinica da Serra. Deus abençoe a todos os líderes de igreja, todos os ministros, pastores, bispos, presbíteros. E o nosso trabalho da associação é esse. Nós temos contato com todos os ministérios. A gente, isso não impede, né? Nós apoiamos os ministérios e trabalhamos juntos. Olha aí, glória a Deus. Gente, se eu esqueci seu nome aqui, a Alessandra também lá do Paraná, né? Seu esposo, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. Se eu não vi seu nome, não falei seu nome, vai me perdoando aí, que não aparece todo mundo aqui não. Eu não sei porque o Facebook não entrega pra mim aqui. Aí no outro aparelho entrega a outras pessoas, né? Tem gente que está acompanhando e elas nem aparecem aqui no chat. Mas eu sei que estão, porque depois a gente acaba vendo, tá? Eu quero agradecer aí a vida de todos vocês que nos acompanharam. E nós já estamos encerrando a live de hoje, uma bênção. Estudamos o livro de Lucas, no capítulo de número 5. E se você acompanhar todas as segundas, automaticamente você estará lendo a Bíblia conosco. Essa é a ideia. Nós estamos divulgando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. E
está escrito que o povo padece por não conhecer as Escrituras. Que aqui, nas Escrituras, falam de Jesus o tempo todo, fala de vida eterna. Através da palavra de Deus, vem a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Por que você não vai querer o melhor dessa terra? Querido Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos na tua presença. Senhor, leva teu povo em segurança, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Livra do mal, da bala perdida do homem perverso, livra-nos de toda cilada do maligno. Ensina-nos a te servir, alinha nosso coração com o teu. É o que nós pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Se quer uma bênção apostólica, levante as mãos para o céu, num gesto de quem vai receber algo. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. E você diz amém, glória a Deus. Por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, vencer o Rei Jesus. Obrigado, Jesus. Glória, glória, aleluia.